Salve, salve, rapaziada! Professor Leandro Levi na área para mais um vídeo aqui no Geografia Pública. Hoje completa um ano de guerra entre Rússia e Ucrânia. No dia 24 de fevereiro de 2022, há um ano, foi quando a Rússia invadiu a Ucrânia e começou a guerra Rússia-Ucrânia. E aí, galera, o que eu fiz, né? O que eu trouxe aqui pra gente? Eu trouxe um texto de um professor da UERJ, que é historiador, chamado Gelson Rosentino. Como é que eu conheço o Gelson, professor Gelson, mestre? Eu fiz uma eletiva no meu curso de Geografia, eu fiz uma eletiva no curso de História. A eletiva chamada História Política, que foi uma eletiva que surgiu na época para explicar o golpe de 2016. A famosa disciplina sobre o golpe, que várias universidades aderiram como eletiva naquele momento. E eu fiz, estava no final da faculdade, estava no final da graduação em Geografia e fiz o História Política, a disciplina História Política com o professor Gelson. E aí eu tenho ele no Facebook. Hoje ele escreveu, pelo jeito, de forma privada, né? Eu que estou trazendo a público, ó. Escreveu só para os seus amigos. Inclusive, desculpa já o professor Gelson. Porém, o seu texto é muito elucidativo, então é importante trazê-lo à tona, tá bom? A guerra da Rússia contra a Ucrânia completou um ano. Após um ano de guerra, sim, guerra, e não operação especial que a gente tem aqui, né, no Brasil, no Rio de Janeiro, não é possível prever o seu término ou um vencedor. E eu lembro que há um ano, no dia que começou a guerra, foi um burburinho na mídia, que quando eu cheguei para dar aula, eu não consegui dar aula, porque os alunos estavam em polvorosa. Os alunos estavam em polvorosa. É assim que se fala? Em polvorosa? Os alunos estavam em polvorosa. Se não existe, está existindo agora. Os alunos estavam assim, com medo do Brasil entrar na guerra, se aquele momento ali podia culminar na Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial, que é o medo da humanidade desde 1945, é a Terceira Guerra Mundial. Já chegamos bem perto ao longo da Guerra Fria. E aí agora, do nada, aí a Rússia, pô, a galera não tava nem aí pro outro lado do mundo. Aí do nada a Rússia invade a Ucrânia, começa uma guerra, ferrou, né? Não é possível prever o seu término. Mas eu lembro de especialistas na época, quando começou, na semana do início, que se falava muito no assunto ainda, agora caiu no ostracismo, mas se falava muito no assunto ao longo da primeira, da segunda semana de invasão russa, a galera falando que provavelmente seria um conflito muito curto, que a Rússia ia tomar a Ucrânia com facilidade e ia acabar a guerra rápido. Bom, não foi isso que aconteceu. Previsões furadas. Não é possível prever o seu término ou um vencedor. O perdedor é o povo ucraniano. No final das contas, o perdedor é o ser humano, né? O perdedor é a natureza, o perdedor é o planeta Terra, o perdedor é, na verdade, é tudo. Tudo é perdedor, não tem vencedor. Antes de simplesmente culpar a Rússia ou mesmo Putin, porque isso, a priori, é o que a maioria das pessoas faz. A priori, quando você olha para a situação, principalmente quando a mídia que mostra isso para você é uma mídia que tem interesses por trás, com intencionalidade por trás, é fácil você culpar a Rússia e Putin. O cara é um genocida, o cara tá maluco, invadiu a Ucrânia do nada e quer conquistar território, né? Mas calma, as coisas não são superficiais assim. As coisas são mais profundas. Ó, antes de simplesmente culpar a Rússia ou mesmo Putin pela guerra, é fundamental resgatar alguns pontos. E aí o professor Gelson Rosentino, historiador, trouxe pra gente. Desde 91, especialmente no século 21, olha só, 91, quando ele traz 91 pra gente, ele tá trazendo o ano de colapso da União Soviética. É o ano em que a União Soviética fale e há o desmembramento da União Soviética. E aí sim, a história ela utiliza esse ano como o ano marco do fim da Guerra Fria. O muro de Berlim, ele tem a sua queda no ano de 89, 2 anos antes, no ano que eu nasci. No ano que a máquina veio ao mundo. O The Machine chegou para mudar a história da humanidade. E eu tô tentando fazer isso aqui com 0 visualizações. Mas aí já faz a minha alçada, né? Em 91, então, é esse momento. Especialmente no século 21, porque teoricamente a década de 90 é a última década, tecnicamente é a última década do século 20. Se bem que a década de 90 é uma década muito especial, é uma década em que tem um termo em que um historiador, um autor, ele cunha da seguinte forma: o fim da história.
O que é o fim da história? Pô, foram quase 5 décadas de Guerra Fria. Tem toda uma geração aqui que cresceu dentro da Guerra Fria, do mundo bipolarizado, do medo de uma guerra nuclear, do anticomunismo pesado, e aí chega em 91 a União Soviética ruim, e aí a gente tem o fim da Guerra Fria. Consequentemente, a sensação de paz eterna reina. A galera, porra, agora sim. Agora o mundo não vai acabar numa guerra nuclear entre União Soviética e Estados Unidos, porque a União Soviética acabou, o capitalismo venceu, e aí a gente vai viver todo mundo numa aldeia global muito bonitinha, sem fronteiras, sem desigualdade, todo mundo com acesso à informação. Né? Ocorreu um grande avanço da OTAN. O que é a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN é uma aliança militar. Não é um bloco econômico, não é um grupo político, é uma aliança militar do Atlântico Norte. Isso faz com que a gente tenha ali mais ou menos a área de influência dos Estados Unidos na Europa Ocidental, que era a parte de influência dos Estados Unidos na Guerra Fria, a parte capitalista da Europa. A OTAN, então, é uma aliança militar que faz com que qualquer país que faz parte da aliança, se sofrer um ataque, é como se estivesse atacando todo mundo da aliança. Por consequência, a gente tem o Pacto de Varsóvia. Só que o Pacto de Varsóvia, ele deixa de existir quando a União Soviética deixa de existir. Agora, quando a Guerra Fria acaba, a OTAN deixa de existir? Não. Países que são ex-membros da União Soviética, da antiga União Soviética, desmembrada União Soviética, começaram a entrar tanto na União Europeia, né? A União Europeia, que é um bloco econômico como se fosse um grande paísão da Europa, só que, obviamente, a gente tem a hegemonia do bloco países da Europa Ocidental, né, que tem divergências com a Rússia desde a época da União Soviética, da Guerra Fria, e países entrando na União Europeia e também entrando, países que eram da repúblicas soviéticas, socialistas soviéticas, entrando na OTAN. OTAN. A Rússia, por mais que ela tenha deixado de ter uma grande influência a nível de ser uma União Soviética, com vários países aliados ali formando um grande país, ela ainda mantém uma hegemonia regional. E para não perder a sua hegemonia regional, a sua influência regional, o seu poder geopolítico regional, é interessante para ela que os países que fazem fronteira com ela não entrem na OTAN. E é o caso da Ucrânia. E aí a gente começa a ver uma rusga aí, né? Ó, desde 91, especialmente no século XXI, ocorreu um grande avanço da OTAN na direção da Rússia. E o Putin nunca viu isso com bons olhos, porque no final das contas, isso acaba sendo o avanço do imperialismo estadunidense cada vez mais perto da Rússia. Oficialmente um país amigo, com relações econômicas e diplomáticas estáveis com a União Europeia e os Estados Unidos. Rússia, oficialmente, depois de ser União Soviética e virar Rússia, é um país amigo. Tem relações econômicas e diplomáticas tanto com os países da União Europeia quanto com os próprios Estados Unidos. Porém, ainda há uma rusga da época da Guerra Fria. Mesmo assim, o aumento do estabelecimento de bases e armas era uma ameaça contra a Rússia. Porque os Estados Unidos, e a União Europeia, né, mas os Estados Unidos principalmente, aumentaram de forma colossal a quantidade de bases militares no leste europeu, pertinho da Rússia. A Rússia não vê isso com bons olhos. Se a Rússia quer manter a hegemonia da sua região, ela não pode ter bases militares de um parceiro comercial que quer ditar as regras do jogo em todo o espaço mundial. Ali a Rússia não quer deixar, naquela região. E quando ela vê a ameaça da OTAN e das bases militares instaladas, ela vê uma ameaça chegando perto do seu território e da sua área de influência. Se pergunte como seria a reação dos Estados Unidos se bases militares fossem instaladas no Canadá ou no México. No caso de Cuba, em 1962, e aí ele traz o caso chamado Crise 2006, que no ano passado fez 60 anos. Foram 13 dias de intensa negociação entre Estados Unidos e União Soviética, e por pouco, dizem que por um botão, não houve uma guerra a nível global, uma guerra de destruição atômica, uma guerra nuclear, uma guerra sem precedentes. Por pouco. Por quê? Porque a União Soviética, teoricamente, colocou mísseis em Cuba virado para os Estados Unidos. E todo mundo sabe que Cuba é do lado dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos simplesmente quase iniciou uma terceira guerra mundial. E aí ele está fazendo isso agora. Ele está fazendo a mesma coisa que ele acusou a União Soviética de fazer em 1962,
no caso conhecido como A Crise dos Mísseis. Assistam ao filme chamado Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. É um filme que conta esse momento em que os Estados Unidos descobrem, através de aviões espiãs, bases, mísseis soviéticos na ilha de Cuba, virado lá para os Estados Unidos. Lembrando que Cuba, em 59, rompe as relações com os Estados Unidos e faz a sua revolução socialista. E aí começa, obviamente, a ter relações com a União Soviética, ser uma área de influência da União Soviética. E aí acontece isso em 62. O professor Gelson Rosentino continua. Além disso, houve o apoio dos Estados Unidos ao golpe de 2014 na Ucrânia, que derrubou um presidente legítimo, mas que simpatizava com a Rússia. Houve uma eleição na Ucrânia que elegeu um presidente que era pró-Rússia. O que acontece com a população da Ucrânia, que se forjou dentro da União Soviética? Tem uma parte da população da Ucrânia, principalmente a parte que fica no leste do país, que se identifica muito mais com a cultura, com a etnia, com o povo russo, fala até russo, do que com o europeu, que são duas coisas diferentes. O russo, ele não se enxerga enquanto europeu, ele se enxerga enquanto russo. É uma etnia, certo? É uma nação, é um povo. E aí tem uma parte da população ucraniana que se enxerga enquanto russo. Só que tem uma outra parte da população ucraniana que se enxerga enquanto europeu. E aí pleiteou a entrada da Ucrânia na União Europeia. Quando a Ucrânia vai tentar entrar na União Europeia e o próprio presidente derruba o projeto, né? O projeto que a própria Assembleia da Ucrânia estava propondo da entrada da Ucrânia na União Europeia, o próprio presidente, que era pró-Rússia, simpatizava com a Rússia, esse próprio presidente, ele vetou a entrada, e aí teve manifestação da galera que é pró-Europa na rua, e aí teve simplesmente um banho de sangue. Assistam o documentário chamado Winter on Fire, porque teve manifestação no inverno da Ucrânia, da população que é pró-Europa, contra o presidente que vetou a entrada da Ucrânia na União Europeia. E aí, lógico, a polícia desceu o cacete, teve morte, acusaram Putin de ajudar a polícia do presidente da época, a polícia ucraniana, a descer o cacete na galera que é pró-Europa, né? Só que aqui, ó, os Estados Unidos apoiaram o golpe que esse presidente tomou. O presidente caiu, cara. Eles derrubaram o presidente. Eles não entraram na União Europeia, mas eles derrubaram o presidente. E aí isso é considerado lá, né, como aqui em 2016, um golpe de Estado. Lá em 2014 também teve um golpe de Estado. Assistam Winter on Fire. Ó, desde o início da guerra, ao invés de fazer um esforço pela paz, houve por parte dos Estados Unidos da América e da União Europeia talvez um massivo volume de equipamentos bélicos ofensivos. Talvez uma inserção, né? Ou seja, ao invés de tentar negociar a paz, Estados Unidos e União Europeia, eles incentivam a guerra. Os Estados Unidos, eles lucram muito com a guerra. Os Estados Unidos têm uma indústria bélica pesada e para ele, quando há guerra e quando ele não está envolvido, é lucro total. Então, vamos pensar aí na forma que tem de ganhar dinheiro na guerra, né? Essa ação incentivou ainda mais a escalada da guerra. Insuflou os arroubos nacionalistas de Zelensky. Zelensky, que é o atual presidente da Ucrânia, né? Ele que está tentando lutar lá bravamente e é colocado pela mídia ocidental como um grande, né, o grande herói da guerra, que encarnou o personagem de herói nacional, ó, mas sem perspectiva de vitória. Apenas de bilhões de dólares a serem pagos pelo povo e de mais mortes de russos e ucranianos. Parafraseando o camarada Mao, aqui no caso provavelmente é o Mao Zedong, o Mao Tse Tung. A OTAN está disposta a enfrentar a Rússia até o último ucraniano. E eu queria que vocês deixassem nos comentários aqui, o que vocês conseguem interpretar dessa frase do professor Gelson Rosentino, parafraseando o camarada Mao. Abre aspas, a OTAN está disposta a enfrentar a Rússia até o último ucraniano. No final das contas, é todo mundo do mesmo balaio, né? A OTAN, ela simplesmente só quer expandir as suas áreas de influência, independente de quem está na frente. É importante reconhecer também as tentativas de diálogo contra essa agressão dos Estados Unidos, da OTAN,
contra Moscou por parte da Rússia, nos anos e até meses que antecederam o início da guerra. Então, segundo o professor, a Rússia, Putin, tentou conversar com a OTAN, com os Estados Unidos, tentou mostrar que eles estavam avançando demais. Só que parece que não teve feedback, né? E aí chegou um momento em que a Rússia se viu obrigada, é isso que eu estou interpretando, a Rússia se viu obrigada a invadir o território ucraniano, um território que comprovadamente abriga células neonazistas, que é a região do Donbass, a gente vai ver ali, do leste da Ucrânia. Só que também com a iminência da Ucrânia adotar, entrar, virar país membro da OTAN. Se a Ucrânia vira país membro da OTAN, a Rússia, a partir do momento desse momento, se a Rússia invade a Ucrânia, é como se a Rússia estivesse invadindo os Estados Unidos. E aí o bagulho é mais embaixo. E aí a Rússia se viu estrategicamente num momento de invadir a Ucrânia, para tentar manter a sua hegemonia regional. Essa é a visão, essa é a leitura da conjuntura. Não há mocinhos nessa história. Tanto Putin como Zelensky têm bases de direita e extrema-direita. Ambos tentando manter as suas hegemonias imperialistas. A OTAN sabia o que estava fazendo. Enfim, todos precisam reconhecer os seus erros, estabelecer um imediato cessar-fogo e buscar um acordo possível e duradouro. E aí aqui embaixo a gente tem guerra na Ucrânia completa 1 ano sem perspectiva de fim. Regiões do norte do país foram retomadas por ucraniano. E aí, em rosa, salmão, nós temos a área ocupada pela Rússia e em amarelo a área recuperada pela Ucrânia. A Ucrânia é esse país, esse aqui é o Zelensky, o presidente da Ucrânia, e esse aqui é o Vladimir Putin, presidente da Rússia. A Ucrânia é esse país, a Rússia está aqui. Aqui nós temos Belarus, antiga Bielorrússia, que fazia parte da antiga União Soviética. Aqui nós temos a Polônia, aqui nós temos a Moldávia, a Romênia, o Mar Negro e o Mar de Azov. Essa região aqui é chamada de Península da Crimeia. A Península da Crimeia, ela simplesmente, geograficamente, faz parte do território ucraniano. Lembrando que a Ucrânia também é uma república, uma ex-república socialista soviética. E quando a Ucrânia fazia parte do mesmo país que a Rússia utilizava bastante a Península da Crimeia, porque é uma península, né? Ela não é uma ilha dentro do Mar Negro, é uma península. É como se fosse um apêndice, é como se fosse uma verruga, porque tem ligação física por terra com o território ucraniano. E aí aqui nós temos antigas bases soviéticas, porque se você olhar na Rússia, a Rússia ela tá aqui em cima, ela tem um litoral gigante, mas grande parte do seu litoral é congelado. Então ela precisa muito dessa saída aqui para o mar, porque o Mar Negro se conecta ao Mar Mediterrâneo, que se conecta ao Oceano Atlântico, e aí a gente consegue fazer negócio. Então a Península da Crimeia é importante de forma estratégica. O que o Putin fez em 2014? Justamente porque a maior parte esmagadora da população que mora na Crimeia se enxerga enquanto russo. E aí o Putin simplesmente passou por cima da soberania nacional da Ucrânia, enquanto país, enquanto Estado-nação. Um Estado-nação tem total soberania sobre o seu território, demarcado por fronteiras. Mas olha como é que isso é problemático, mundo afora. O Putin, ele simplesmente passou por cima dessa soberania, sem ter nenhum contato aqui, ó, por terra, tá? Aqui tem um estreitozinho que entra pro Mar de Azov. Se não fosse isso, talvez o Mar de Azov nem existiria. E aí a água entrou por esse estreito. Então, o Putin passou por essa soberania de fazer parte do território ucraniano, a Península da Crimeia, e simplesmente construiu uma ponte. Mas antes de construir a ponte, ele fez um plebiscito com a população da Crimeia, perguntando se a população da Crimeia queria ser anexada à Rússia ou queria continuar sendo parte do país Ucrânia. E aí a população votou massivamente pró-Rússia, e aí ele fez uma ponte e anexou a Península da Crimeia em 2014. E aí isso gerou uma revolta absurda também na população da Ucrânia, que se enxerga enquanto europeu, população europeia. Essa parte aqui do leste é uma parte onde tem maioria russo. É uma parte, inclusive, essa região aqui, ó, que nós Donbass, região separatista reconhecida pelos russos. O que é região separatista? É uma região que, na divisa entre os países, na divisão entre as fronteiras, foi anexada ao país Ucrânia, só que a população do local não se enxerga enquanto ucraniano, se enxerga enquanto russo. Isso existe em outros lugares do mundo também. Isso gera movimentos separatistas.
Essa região aqui, que abriga as províncias de Luhansk e Donetsk, essa região aqui, ela quer se emancipar, sair da Ucrânia e quer ser anexada. E aí ela foi reconhecida como uma região autônoma. E aí o processo de anexação é um processo burocrático que demora pra caramba, mas ela já foi reconhecida pela Rússia como uma região autônoma, não fazendo mais parte da Ucrânia. A Rússia reconheceu isso. A Ucrânia e grande parte do mundo ocidental, né, não reconhece a região do Donbass como uma região autônoma. Reconhece como uma parte do país Ucrânia. Então é meio relativo, porque quem é que reconhece? É pra quem, né? A Rússia reconhece. E aí, pra Rússia, no final das contas, essa região aqui ela não tá invadida, já que não é mais parte da Ucrânia. Olha que doideira. A Península da Crimeia também já faz parte do controle russo desde 2014. Essa região de Kherson, Mariupol, essas regiões aqui. E essas regiões aqui em cima foram recuperadas, inclusive a região de Chernobyl, né? Foram recuperadas ao longo desse ano de guerra pelo exército ucraniano. Então, a galera que falava que ia ser fácil pra Rússia, que ia ser um conflito rápido, a galera errou na previsão. A galera errou na leitura de conjuntura. É muito fácil eu vir aqui um ano depois e falar que a galera errou, né? Eu poderia ter feito essa previsão também. Inclusive, eu cheguei a falar dessa previsão em sala de aula. Falei em sala de aula assim, ó. A previsão é que seja um conflito rápido por conta da diferença de poderio bélico entre ambas as nações. Mas, pelo jeito, o carinha aqui, ó, o cara que era comediante e depois virou presidente da Ucrânia, presidente do país, o cara parece que é um cara muito resistente. E o conflito segue. Galera, quem gostou, obviamente, deixa o like. Quem não gostou, deixa o dislike. O importante é interagir. Se você acha que eu devo falar sobre algum assunto, comenta aqui embaixo, que a gente vai trazer o assunto aqui para destrinchar com a presença de vocês. Beleza? Tamo junto? Tchau e benção.